Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews de Quartet Knight, o Gaiden de Black Clover. Dessa vez a gente tá no terceiro episódio da nossa série e bem, a gente já viu que os touros conseguiram derrubar o Capitão Yami, mas agora toda a história vai começar. Eles têm que voltar pra saber o que realmente aconteceu e por que aquele cara ficou jovem de novo. Vamos ver como tudo vai rolar aqui nesse vídeo de hoje. Eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Como a gente sabe, os touros conseguiram vencer o Capitão Yami, os caras amarraram ele e levaram ele embora. Dessa vez então a gente tem uma passagem de tempo e voltamos diretamente pro QG dos touros. Ali dentro a gente vê o Magna e o Luke, principalmente, os dois estavam conversando. O Magna dizia que os três, o Capitão e os outros, haviam saído e estado fora por bastante tempo. Então ele dizia que esperava que eles não estivessem com graves problemas. Enquanto isso, o Luke estava muito empolgado. Ele pensava que talvez eles tivessem encontrado alguém realmente muito forte e estavam ali se divertindo, tendo uma batalha até o fim da vida. Esse é o conceito de diversão do Luke. Vemos então neste momento alguém gritando muito dentro do QG dos touros, falando pra todo mundo escutar imediatamente. O Magna tava desesperado, falando pra todo mundo que não é porque o capitão saiu pra uma missão e não voltou até agora. Isso não significava que todo mundo podia ficar de boa e descansar o dia inteiro. Ele dizia que ele mesmo iria garantir que todo mundo ficasse em plena forma pra quando o capitão voltasse. E é claro, pra isso ninguém poderia ficar parado. Vimos que vários dos touros estavam por ali, a Grey tava na sua forma transformada, o Luke tava se divertindo, o Gordon como sempre tava isolado no canto dele, e a Vanessa tava reclamando por ter bebido demais. Ela dizia que a sua cabeça tava doendo demais. Enquanto isso, o Gauch estava lá olhando pro espelho como sempre e falando da sua querida Mary. E o Magna nesse ponto já tava furioso porque ninguém deu atenção pra ele, ninguém tava ligando pro que ele tava falando ali. A Vanessa então é a primeira a aparecer, ela tava com dor de cabeça, então ela se perguntava por que o Magna não ficava um pouco mais quieto. Ela dizia pra ele falar um pouquinho mais baixo. Ela também dizia que logo o capitão iria estar de volta, então não tinha pra que ele querer ficar no lugar dele logo agora. Nesse ponto o Magna fica furioso e continua gritando e perguntando por que ela tava pedindo pra ele falar mais baixo, e enquanto isso, a gente via que aquela era a apresentação da bruxa Vanessa Inoteca. Enquanto isso também vemos a apresentação dos outros dos touros. Primeiro do Gauch, um ex-prisioneiro com complexo de irmã. O Gauch estava lá dizendo que ele se importaria menos com tudo isso ainda se ele pudesse estar lá vendo a sua irmãzinha Mary. E também dizia que ele ia acabar com qualquer um que tentasse chegar perto dela. Também tínhamos a mestre em transformações, Grey. E naquele ponto a gente percebe que até este momento, pelo menos no Gaiden, o seu nome verdadeiro ainda era desconhecido, mas a gente já sabe seu segredo, Grey. A gente também vê ali Comenda Grande Charme Pepson, uma das touros mais poderosas de todos os tempos. E lá isolado no canto tinha o Gordon. E o Magna também tava ali. Ele dizia pro Gordon que todo mundo ali era um bando de preguiçosos que não queria fazer nada e perguntava o que ele faria. Nesse momento, o especialista de magia de maldições dos touros, o Gordon Agrippa, responde. Só que o Magna nunca entende o que ele fala. Possivelmente ele estava murmurando como ele aceitaria uma missão ao lado do seu amigo. Só que ninguém conseguiu entender o que ele estava dizendo ali. Nesse momento, Olga atinge a cabeça do Magna e a gente percebe que era o Luke que tinha arremessado. Ele gritava pro Magna dizendo que ele parecia estar um pouco aborrecido ali. E depois disso, o garoto já começa a pular de alegria, chamando o Magna pra um combate. Ele dizia que seria muito divertido se os dois se enfrentassem naquele momento. Aquele era o monstro sorridente do combate, Luke Vulture. E depois disso, tínhamos os dois brigando como sempre. O Magna dizia pra ele pular na frente dele, pra ele acabar com ele neste momento. Enquanto isso, o Luke continuava dando muita risada. Nesse ponto, os dois já estavam prestes a começar a brigar. Só que é aí que alguém cai de uma magia espacial do absoluto nada. Aquela magia estava se abrindo por ali, depois disso a gente vê Finral, Asta e também Noelle caindo de cara no chão. Todos os touros param imediatamente tudo que eles estavam fazendo pra observar eles. Ficaram olhando e encarando esses três. Logo depois disso, Asta já tava de pé, totalmente empolgado e com os olhos brilhando, gritando: "E aí galera, a gente voltou!" O garoto, como sempre, tá com seu costume de gritar. E a Noelle olhava pra ele, também olhava pro Luke e começava a pensar que aquele cara poderia ter posicionado o portão um pouquinho melhor. Assim eles não cairiam daquele jeito. Nesse momento, os outros touros estavam muito felizes por os ver. Primeiro o Magna começa a perguntar o que o Asta tava fazendo. Depois disso, o Luke já pergunta se eles estavam por lá lutando contra alguém monstruosamente forte. A Vanessa começa a mexer com os três, irritar os três, e a Noelle já fica muito irritada como sempre. Depois disso, tudo já muda porque a Noelle fica muito séria. Ela diz que sim, eles já tinham terminado a missão de investigação, só que algo mais aconteceu. Nesse ponto a gente já vê o Magna completamente assustado porque tinha alguém gritando muito e não era o Asta dessa vez. Nesse momento a gente via que existia uma quarta pessoa atrás deles, que tava gritando: que é isso que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo comigo? Onde é que a gente tá? Onde é que está a Colonel? O que vocês fizeram com ela? Aquele era o Capitão Yami na sua versão mais jovem e completamente amarrado. E enquanto isso, Finral e o Asta ficam olhando pra ele. Nesse momento o Magna já fica sério e ele começa a olhar pra aquele moleque e fala: quem que é esse carinha aí que não para de gritar? Enquanto isso, o Luke dizia que esse garoto lembrava muito o Capitão. E sim, a resposta é: ele
ele é o capitão. Os dois nesse ponto ficam um pouco surpresos, mas o Luke não parava de sorrir. E eles perguntavam o que eles estavam falando. O Asta, então, completamente empolgado, disse que era ele mesmo, o Capitão Yami. Esse garoto era o capitão. E enquanto isso, a gente via o Yami completamente furioso naquele momento até agora. E é claro que essa informação deixou todos os outros touros um pouco surpresos. Na verdade, muito surpresos. Eles ficavam ali observando, olhando pra ele, sem entender absolutamente nada que tava rolando. Nesse momento, a gente só via todo mundo gritando: "Quê? Como assim? O que você tá falando, Asta?" Todos estavam muito confusos e eles diziam: "Então você tá dizendo que depois que o Capitão Yami foi até a dungeon, alguma magia estranha o atingiu e ele ficou mais jovem? Esse aí é o capitão?" E o Magna ficou muito furioso, dizia que o Asta tava tentando enganar ele, não fazia sentido. Ele se perguntava como assim aquela criança era o Capitão Yami. Nesse momento a gente via a Vanessa abraçando ele dizendo: "Ô menino, não é bonito ficar mentindo, sabia?" E o Yami se perguntava quem era ela e dizia que ela tava com cheiro de álcool. Nesse momento a Noelle começa a explicar que a situação é bem séria e complicada e eles não sabem qual é a resposta, possivelmente a mais normal é que foi uma magia. E o Asta continuava gritando, dessa vez dizendo que eles não imaginavam quão difícil foi trazer aquele garoto até ali. Nesse momento a gente viu o Magna furioso, ele dizia que o Capitão Yami era o homem que ele mais respeitava e por isso ele não poderia acreditar que ele se transformou em um garoto. Acontece que neste ponto, aquele garoto começa a chamar o Magna de cabeça de galo. O Yami fica furioso e começa a dizer que ele estava sendo completamente insuportável. E depois perguntava se o Magna estava afim de lutar com ele. Nesse momento o Magna já percebe que essa pressão que ele estava sentindo realmente não tinha dúvida. Aquele realmente parecia muito com o Capitão Yami, mas ele não queria acreditar. Como pode esse garotinho ser realmente seu capitão? Magna então dizia que ele não aceitava isso. E ele dizia que o seu Capitão Yami era motivador e era o seu modelo a se seguir. Então não importava o quanto eles se parecessem, esse garoto não estava à altura dele. Nesse ponto o Yami dizia que não aceitava tudo isso e ele do nada já usou sua magia explosiva pra lançar uma bola de fogo em direção ao Yami que tava ali amarrado no chão. O Yaminho fica surpreso, o Asta fica surpreso também e do nada a gente vê uma grande explosão acontecendo no QG. O Asta grita pro Magna se perguntando o que ele tava fazendo e por que ele atacou assim tão de repente, mas agora já era tarde demais. Nisso a gente viu o Magna sorrindo dizendo pro Asta não se preocupar, porque se aquele cara fosse o verdadeiro Capitão Yami, ele não teria muitos problemas. E aí a gente vê toda a fumaça baixando e o jovem Yami completamente de boa ali, só que furioso. O garoto já tava livre das cordas e ao mesmo tempo estava empunhando a sua katana. Magna então dizia que se ele fosse o verdadeiro capitão, ele lidaria com tudo isso facilmente. E foi o que a gente realmente viu, a gente estava vendo a pressão esmagadora do Yami se aproximando. Nesse momento ele estava com muita raiva e dizia pro Magna que ele iria o destruir e esperava que ele esteja completamente preparado para isso, deixando o Magna completamente empolgado. Nesse momento a gente estava vendo que todo mundo estava do outro lado sem estar nem aí pros dois. A Vanessa estava se perguntando: "E aí, quem que vocês acham que vai ganhar, o jovem Capitão Yami ou o cabeça de galo Magna?" E aí todo mundo responde: "É, o capitão, facilmente." Finhal tava do outro lado dizendo que isso não era uma aposta se todo mundo votar no capitão. E aí o Asta continuava gritando pro Magna, se perguntando se ele não tava vendo que aquele era realmente capitão, não tinha sentido lutar assim. Mas agora o pequeno Yami já tava furioso. O Magna dizia que não havia dúvida a essa altura que aquela aura era do capitão, mas o Magna mesmo assim dizia que não ia aceitar isso e a gente já tava vendo que ele tava preparando o seu próximo ataque. Víamos então neste ponto ele já lançando mais uma das suas bolas de chama diretamente ao Capitão Yami. E o garoto continuava gritando que se render não era uma opção. Basicamente foi ele que começou a luta e ele queria continuar com isso. Enquanto isso, todos os touros estavam ali, olhando impressionados com a teimosia do Magna. Nesse ponto a gente via que aquela bola de fogo tava indo diretamente ao capitão, mas o Asta tava saltando na frente tentando impedir que aquilo acontecesse. O garoto da antimagia então imediatamente consegue segurar aquilo com a sua espada e mandar de volta. Ele gritava que não ia deixar. E tanto o Magna quanto o próprio Yami ficaram surpresos porque o Yami realmente queria participar daquela briga. E nesse ponto a gente tava vendo que a bola se aproximou muito rapidamente do Magna e ele mal tinha terminado seu movimento de se lançar. E aí os outros touros ficavam olhando impressionados e só diziam uma coisa: o Asta acabou com o Magna. O próprio touro já tinha percebido que com essa velocidade não tinha como ele parar esse ataque, ele seria atingido diretamente. Acontece que então, aquela bola de fogo é completamente partida ao meio, isso com um único movimento de Yami. O garoto havia surgido ali em apenas um instante, ele movimentou sua katana e sua magia de trevas e salvou o Magna completamente. Nesse momento, enquanto aquela bola se partia, todos os touros ficavam impressionados com aquilo. E então a gente via que ele segurou completamente a explosão. Finhal fica impressionado, ele dizia que não tinha como ele ter cortado aquela bola de fogo tão rapidamente assim, mas o Yami fez. E depois disso, aquele garoto que havia se esforçado muito, começa a dizer que ele não entende muito bem o que aconteceu ali, mas aparentemente esses caras dizem que são seus amigos, então ele tava aceitando aquilo. O Yami então diz algo que surpreende Magna. Ele diz que neste ponto ele pode ter acabado numa briga, só que mesmo assim, ele já havia prometido que iria proteger todos os seus amigos. E foi isso que ele fez, já que eles eram amigos, ele iria proteger todo mundo ali. Nesse ponto a gente viu o sorriso do jovem Yami, e ele dizia que esse feitiço do Magna era genial. Então ele dizia que esperava que um dia eles pudessem lutar de novo um contra o outro. E vendo esse sorriso, o Magna já não conseguia não enxergar o capitão nele. Realmente era o Yami que ele conhecia. Magna começava a chorar de emoção, dizendo que este era o espírito que só podia pertencer ao seu capitão Yami, não podia ser uma outra pessoa, com certeza. E o jovem Yami gritava pra ele parar de ser tão chorão. Luke também tava empolgado, dizendo que queria ser o próximo a lutar. E a Vanessa também tava por ali, dizendo que a versão jovem do Yami também era muito bonita. Depois disso, a gente via que quem tava mais cansado
interessado no meio dessa luta era o Asta. Mesmo assim, tinha algo mais importante acontecendo, o fato de tudo aquilo ser muito estranho. Ele falava sobre essa transformação do Yami agora mais jovem, e também qual seria o mistério dessa dungeon. Finral também estava se perguntando sobre isso. Ele se questionava se aquilo era algo que eles podiam lutar contra, mas nesse ponto todo mundo já estava se reunido ali. Todos eles iriam trabalhar juntos para encontrar uma forma de trazer o capitão de volta. Enquanto isso, Magna estava abraçando o jovem capitão, chorando muito. O início desse novo grupo estava se formando, e o jovem Yami se perguntava se ele podia acabar com esse cara que já estava irritando ele, e todo mundo diz que sim. Agora a gente vai ver como essa missão vai se desenrolar, e eu espero muito que vocês tenham curtido a série. Não esquece do like, de compartilhar com seus amigos para ajudar que continue, e claro, comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!